queridos, graça e paz, que a paz do nosso Senhor e Salvador reine e repouse sobre a vida de cada um. Gostaria neste momento deixar uma palavra de reflexão para todos, que esta palavra possa entrar no teu coração e gerar fruto, porque a semente, quando cai em boa terra, a tendência dela gera fruto. A palavra se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, que diz: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia, se aproxima o dia. Queridos, mediante a esta palavra, a pergunta que sobe no meu coração é: qual é o propósito de estarmos reunidos, indo à igreja, ser parte do corpo de Cristo? Porque ser igreja significa algo que está ligado a um corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo, que é a cabeça. Então, qual é o nosso propósito a nos reunirmos? Porque estar na igreja não é simplesmente o ato de ir. Em minha visão, estar na igreja, ir aos cultos, é se reunir em um mesmo propósito, em forma de gratidão e não como uma obrigação. Tem pessoas que parece até um sacrifício para ir para a igreja, dá trabalho. E ainda tem aqueles que consideramos, ou pessoas falam que são desigrejados, que dizem que pode prestar um culto doméstico, que não precisa de ir à igreja. Mas o porquê de estar reunido na igreja? O Salmo 133, o salmista vai dizer: "O quão bom", eu vou até abrir a Bíblia aqui, Salmo 133, a palavra de Deus vai dizer, Salmo 133, passei muito, Salmo de número 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então estar reunido tem que resumir em apenas um propósito. Atos 2, quando o povo estava reunido em o mesmo propósito, na mesma intenção, todos foram cheios pelo Espírito, que encheu toda a casa. Então a pergunta é: qual o propósito de nos reunirmos, de nos congregar? Nós temos que entender que nós somos parte de um corpo, porque somos membros, e todo corpo perfeito tem que estar se movimentando de acordo com o comando que vem da cabeça, Cristo. E um dos propósitos é nos
apegarmos com firmeza ao amor, e aquilo que nós confessamos em público é resultado daquilo que nós aprendemos em comunhão. Como assim? Tem pessoas que dizem que não precisa de estar na igreja, ok. Cada um com seus pensamentos. Elas acham que pode exercer uma fé dentro de casa. Mas percebe que estas pessoas, quando caem em momentos de dificuldade, são a primeira a correr para buscar a ajuda da igreja, daqueles que estão reunidos em o meu propósito. Então, por que igreja? Porque lá nós aprendemos a doutrina, o significado do amor, porque lá nós aprendemos qual foi o motivo que Cristo morreu a nosso favor. Porque na igreja nós aprendemos com a escola bíblica, culto de ensino, culto de doutrina. É importante que nós se reunimos, que um estende a mão para o outro, que um dê força para o outro, e que se alguém cair, não devemos julgar e apedrejar, devemos estender as mãos. Por quê? Porque um dia eu e você que está assistindo esse vídeo, também poderíamos estar em um estado que dependíamos de uma mão amiga, e teve pessoas que estavam reunidas que não estendeu a mão. Você acha que hoje eu sou evangélico ou cristão por um acaso? Fruto de oração, reunião, propósito. Eu levava uma vida de pecados, pecaminosidade, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Então, estar reunido, congregar para incentivar um amor e boas obras, é que nós estamos compartilhando o mesmo propósito. E o que me chama a atenção é que esta mesma palavra, reunido ou congregar, que significa reunião, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 diz: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, haverá uma reunião quando Cristo vier para buscar a tua igreja. Mas uma pessoa que se considera igreja é aquela que está com o mesmo propósito, buscando o mesmo direcionamento, andando pelo mesmo caminho, com uma mesma intenção. Não se deixe levar por palavras vãs, dizendo que você não precisa estar na igreja. Querido, olha só, há muitos falsos profetas que se levantaram em meio à igreja, dizendo que podemos viver toda forma de amor, dizendo que podemos viver de qualquer maneira. Não, devemos viver princípio. E aonde que eu aprendo princípio? Na palavra de Deus. Então, somente dentro das igrejas, ou seja, estado reunido, que nós vamos aprender como os princípios que Deus quer para a nossa vida. Aí tem aqueles que levantam: mas a igreja tem defeito, a igreja tem erro. Sim, querido, nós somos humanos, somos falhos, mas a diferença é que um dia que nós erramos, nós nos arrependemos. E o mundo que vive em pecado quer cobrir o seu pecado julgando a igreja.
Essas pessoas que vivem no mundo, que ficam julgando a nós, que nos reunimos todos os cultos, dia de quarta, dia de sexta, domingo pela manhã pela escola bíblica, domingo à noite, são as pessoas que levantam palavra para nos acusar, mas com a mesma ideia que ela levanta palavra quando cai em momento de dificuldade, são as que correm a nós pedindo socorro, oração. Ué, se tinha uma fé para exercer dentro de casa um culto doméstico, porque não tem a capacidade para praticar princípios, porque agora nós servimos para eles? E aí? Então, querido, não vamos deixar que palavras vãs nos atingem, que palavras de pessoas que não é comprometida com o reino nos atingem. Não vamos perder a essência de adoração, não vamos deixarmos de cultuar, não vamos deixarmos de nos reunir, vamos fazer as boas obras, pregar o amor de Cristo, ação voluntária, buscar almas perdidas, porque o propósito do Evangelho é alcançar aqueles que estão perdidos. Vamos partir para cima, mas para nós libertarmos alguém, primeiro nós temos que ser libertos. Essa é a verdadeira palavra. Então eu quero deixar uma pergunta: qual é o propósito e a intenção para irmos à igreja? Uma obrigação? Um sacrifício? Ou gratidão? Reconhecer que alguém que não merecia morreu pelos nossos pecados, para que hoje eu e você tivemos a oportunidade de sentar para aprender o que tua palavra diz, a bússola, o guia que nos conduz para um bom caminho. Querido, queria deixar esta palavra de reflexão, que ela possa entrar no teu coração e que ela possa gerar fruto, e que nós pensamos o que estamos fazendo diante do Evangelho. Que a graça de Deus possa estar sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.